Seguimos falando da volta às aulas, que está marcada para este mês aqui em pelo menos 15 estados. Secretários de Educação de várias partes do país têm se reunido para analisar os benefícios e os riscos do retorno em meio à pandemia. Para tentar entender melhor como esse processo está sendo discutido, as expectativas para a volta às aulas no país, nós vamos conversar agora com Cecília Mota, que é secretária de Educação do Mato Grosso do Sul, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED. Secretária, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. A senhora, em conversas com os seus colegas de outros estados, avalia de que forma a nossa possibilidade de trazer de volta para as salas de aula pelo menos uma parte dos alunos que ficaram distantes das escolas no ano passado. As coisas estão bem encaminhadas? Bom dia, as coisas estão bem encaminhadas sim. Nós estamos conversando toda semana, nós estamos junto com o Conselho Nacional de Educação e o nosso pensamento é do retorno minimamente metade de uma semana, metade da outra. O isolamento está trazendo traumas muito grandes para os estudantes, para as famílias. Então, se a gente consegue manter todos os protocolos que um restaurante mantém para funcionar, que um shopping mantém para funcionar, estes protocolos deverão também ser respeitados para que a escola possa funcionar. Então, cada estado se organizou de uma maneira de acordo com as suas discussões e também de acordo com o protocolo do Volta às Aulas da biossegurança. Mato Grosso do Sul fez um protocolo no ano passado com 21 órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, sindicatos de professores, escolas particulares, prefeitos, secretários municipais. Esse protocolo foi construído com essas 20 instituições, 21 de controle, inclusive com a saúde, e foi aprovado por estes órgãos que nos controlam. Então, desde novembro do ano passado, nós estamos com todo o material comprado para iniciar as aulas minimamente respeitando o protocolo. Ora, para respeitar o protocolo, eu não posso colocar 100% das crianças na sala de aula. Eu não estaria respeitando. Então, foi feito, na verdade, a matrícula X alunos, desde que metade desses alunos consigam, quando eu dividir a turma, ter 1,5 metro de distanciamento, né? Com aferição de temperatura, com a limpeza e com todo o material. Então, os estados estão assim organizados. Há uma ansiedade muito grande das famílias. Então, essa organização, quero dizer para vocês que é uma organização discutida por todos, mas individual por cada estado. Secretária, o Brasil é um país imenso com muitas realidades, a gente pode dizer assim, existem muitos Brasis dentro de um Brasil. E aí, dentro dessa linha, eu queria saber se tem uma orientação geral. Por exemplo, no Rio de Janeiro, está se privilegiando que estudantes de maior vulnerabilidade voltem à sala de aula, já que a gente tem um número reduzido, tem um grupo prioritário. O que seria esse grupo? Esse grupo é aquele aluno mais pobre, que não tem acesso à internet, que precisa da escola para se alimentar muitas vezes. Existe uma linha geral para os secretários, uma orientação geral nesses casos? Não existe. Uma linha geral não existe. Os protocolos estão sendo feitos na questão estadual, por mais que nós conversemos o tempo todo com todos os secretários. Eu sei que o Rio de Janeiro já iniciou as aulas, que eu acabei de ver a reportagem de vocês, totalmente remota. Já Mato Grosso do Sul está com a escola a todo vapor funcionando, somente com profissionais da educação. Professores, administrativos, coordenadores, organizando para que 1º de março possamos ter aulas totalmente presenciais, já organizadas, ou aulas 50% presencial numa semana e 50% remotamente, ou numa eventual crise em que tudo fechar, então os professores estão preparando também a aula remotamente. Então, este mês de fevereiro é um ano de organização e estamos, inclusive, contando como tempo letivo, porque está assim bem certinho para que a gente quer minimamente com 50% dos estudantes dentro da escola. Então, essa preparação no mês de fevereiro é uma preparação de como usar os materiais de biossegurança,
Isso é importantíssimo, desde a merendeira, de quem limpa, do professor, de quem acolhe. Outra questão de formação que é importantíssimo, como acolher esses estudantes que estão chegando de um momento muito difícil, um momento de isolamento, um momento de estresse, um momento de crianças com depressão, um momento de agressividade. Então, os professores também estão sendo acolhidos nessa semana, para que eles também tenham uma robustez de acolher em março os seus estudantes. E uma outra vertente que nós estamos estudando neste mês de fevereiro é a questão cognitiva. Os estudantes chegarão em tempos diferentes de aprendizagem. Então, a escola vai ter que se organizar para oferecer atividades diferenciadas, porque, como você mesmo falou, alguns não tiveram acesso. Somente acesso no papel, no documento impresso. Não tiveram a televisão, não tiveram a aula remota aqui, né, como nós estamos fazendo. Então, essa preparação que deve ser feita em fevereiro, ela é muito importante para que tenhamos sucesso no restante do ano, tentar minimizar as perdas que houveram cognitivamente e afetivamente. Cecília, nesse momento de pandemia, nunca antes, acredito, em nossas vidas, a gente prestou tanto atenção para as questões sanitárias, né, de limpeza, de boa estrutura. E é muito compreensível quando a gente vê um pai ou uma mãe inseguro de mandar o seu filho para a escola. Principalmente quando a gente fala de rede pública, porque a gente sabe como que é a real estrutura das escolas públicas aqui no Brasil, as escolas estaduais. Tem uma pesquisa que é de 2020, mas ainda continua muito atual, que diz o seguinte, da plataforma Melhor Escola, que o dado, independentemente da pandemia, já seria crítico, que fala que menos da metade das escolas públicas no Brasil tem acesso a saneamento básico. Isso significa distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto. Isso sem a pandemia. Coloca a pandemia aí nesse pacote e a sensação de insegurança dos pais. De que maneira os pais podem se sentir seguros de mandar os seus filhos para esse cenário de uma escola pública? Você tem toda a razão. A pandemia só escancarou o que nós não temos, ou seja, o que nós precisamos como políticas públicas. Além do saneamento, que escancarou realmente a questão da conectividade. Nós vivemos falando educação para todos. Ora, vamos dizer conectividade para todos também. Cada estado se organizou, né? Você está colocando que muitos não têm, e não tem mesmo, não tem água potável, não tem o esgoto. Então, é uma questão de política pública de governo, e não política, é uma política pública que tem que... Agora, nós temos que nos abraçar essas políticas se a gente quiser equidade. Nós já não tínhamos equidade, piorou, nós pioramos muito agora. Então, os estados e os municípios que tiveram a percepção lá em março do ano passado e puderam colocar a pia, colocar o álcool gel, colocar a questão dessa questão sanitária, eles puderam fazer. Tem estados que estão prontinhos, que compraram máscara para os seus estudantes, para levar para casa, lavavam, compraram o álcool gel, compraram tudo. Tem municípios que também não se prepararam. Para eles será muito mais difícil. Então, o que nós estudamos muito, um dia me concede, 2020 inteirinho, vamos nos preparar fisicamente, nas estruturas físicas, para minimizar o que você acabou de falar, que existe, é real, está nos dados. Vamos nos preparar cognitivamente e vamos nos preparar afetivamente. Os pais vão ser convencidos de acordo com a escola que ele está estudando. Penso eu que quando eles chegarem numa escola que tem toda o distanciamento, que vai ser a feira de temperatura, que ele vê que só tem 15 alunos na sala de aula, que está tudo certinho, que a merendeira também está toda equipada, ele vai se sentir seguro. Eu acho que até no comecinho ele vai ter um receio, mas quando ele for observando que as escolas estão preparadas, eu acredito que os pais voltarão, porque eles precisam, as crianças precisam, e nós precisamos de acolher urgentemente os estudantes. Torcemos que assim seja, né? Que seja assim na prática mesmo, com sentimentos de segurança dos pais. Agradecemos então a sua gentileza, a secretária de Educação do Mato Grosso do Sul, Cecília Mota, que também é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED. Muito bom dia, secretária. Obrigada. Bom dia, eu que agradeço.